Olá pessoal, Bernardo da Target. Apresentação do processo de estruturação de fontes de recursos em função da necessidade de dinheiro, de investimento que o empreendimento requer após a estruturação das vendas. Aqui na aba Fontes de Capital e TMA, taxa mínima de atratividade, nós cadastramos as fontes necessárias. Antes de cadastrar uma determinada fonte, é importante que o usuário saiba qual é a necessidade de recursos financeiros do empreendimento antes de aportes de fontes de recursos e computação dos juros e depois da configuração das fontes. Traduzindo, R$ 3.527.053 é o requerimento de recursos, é a necessidade de capital após a entrada de recursos de vendas. Okay? O empreendimento ele tem uma determinada necessidade de recursos para ser produzido. Esse empreendimento aqui, no caso, ele tem um custo de produção total de 14 milhões. Nós fazemos vendas antecipadas, as entradas de recursos provenientes das vendas irão reduzir a necessidade de capital a ser aportado no empreendimento. Nesse empreendimento em questão, nós tivemos uma redução de 14.329 para 3.527 após o cômputo das receitas de vendas antecipadas cadastradas lá na aba de vendas. Ok? Posta a questão de onde virá esse recurso, qual a fonte nós iremos utilizar, qual o conjunto de fontes, qual o mix de financiamento adequado para esse empreendimento. Nós temos à nossa disposição quanto vai custar esse dinheiro, quando ele precisa ser aportado e quando ele será devolvido para a fonte, ok? É aqui nesse momento que o usuário, que o incorporador, que o desenvolvedor do negócio, ele cadastra, né? Aqui ele estrutura a sua fonte de recursos que irá custear essa necessidade residual aqui pós-vendas de 3.527, que nós temos já cadastrados no sistema, catálogo de fontes. Nós temos aqui hoje 58 fontes, tá? Tem aqui o equity com juros, equity é capital próprio, tá? Recurso próprio. Eventualmente, alguns empresários cobram juros do próprio capital, né, de forma que, na formação da TMA, nós já temos cobertos os custos de oportunidade. Né? Normalmente, se trabalha dessa maneira. O equity do sócio, né, capital próprio, né, com TMA. Ele entra para a formação da TMA, mas não entra na cobrança de juros. Tá? Aqui a gente tem a LGC, da Caixa, tá? O próprio banco ele te informa os juros na hora da contratação. Temos a SCP, que é uma sociedade em conta de participação, onde você busca, né, investidores, remunerando esses investidores numa taxa adequada, 28,02. A gente está considerando aqui a Selic, mais um prêmio de risco aí bastante interessante, né, para remunerar o risco. Né? A SPE também, com um valor aqui relativamente alto, 41,25% ao ano. Isso aqui foi uma configuração de um empreendimento real, de um cliente. Tá? A SPE tinha como custo de capital 41,25%. Bastante alto, tá? Vocês têm que negociar isso entre os sócios, né, para vocês colocarem pelo menos a forma de se computar isso é Selic ou um benchmark, CDI, mais um prêmio, né, de risco, normalmente aí uns 10% acima. Né? Então, entre 25% e 30%, na realidade de hoje, estaria adequado. Aqui a gente tem, então, outras fontes. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, todos eles basicamente não atrelados a empreendimento imobiliário. Tá? A gente tem aqui a capital atrelado a giro, tá? Capital estruturado, antecipação de recebíveis, todo tipo de fonte de recursos com o seu custo. Tá? O usuário ele pode vir aqui, ó, nova fonte personalizada, pedir para
cadastrar, tá? Sua fonte, conforme sua negociação com o banco, com a cooperativa, né, com o seu sócio e tal. Vou trabalhar aqui com vocês, para ilustrar, com o equity do sócio, capital próprio, tá? E vou utilizar um LGC da Caixa, para a gente poder ver o comportamento do fluxo de caixa com a utilização do LGC, tá? Então aqui eu vou fechar essa aba aqui apenas para cadastro. Uma vez que você cadastra, ela já se torna, a fonte se torna disponível para uso, tá? Aqui eu vou colocar adicionar fonte. Vamos colocar primeiro o equity do sócio controlador, o dono do empreendimento, o incorporador mesmo. Vou colocar recurso próprio dele aqui, ó. Confirmar. Okay? Ele já entrou, né? Aqui a gente tem duas formas de remunerar. Tá? Esse player, tá? E os outros, né? Naturalmente. Esse player aqui, na verdade, aqui ele já vem de default, tá? O modo de remuneração, mas esse modo de remuneração aqui ele é aplicado a todas as outras fontes, com exceção de fonte de recurso bancário, né? Que tem uma dinâmica própria, né? Contábil e contratual, né? É financiamento, é empréstimo. Então, os juros pagos para eles entram como custo financeiro na DRE e você amortiza depois para o banco. Ele não é sócio. As outras fontes, com exceção do equity sócio controlador, né? SCP, SPE, fundo, etc., eles podem receber a sua remuneração de duas maneiras. Né? Vocês precisam negociar isso daí com a fonte. Né? Vamos supor que você entra com... só fazendo um adendo aqui, tá, pessoal? Antes de continuar a configuração dessa fonte de equity do sócio controlador, vamos supor que você tem aí uma sociedade em conta de participação, né? Você tem aqui uma necessidade de 3 milhões, você vai colocar 1 milhão de recurso próprio e 2.527.053, você vai montar uma SCP e pegar esse dinheiro com 2, 3, 4 participantes, né? 4, 5 SCPs específicas para cada um. Como que você vai negociar a remuneração desse parceiro, desse investidor, né? Ele é um investidor. Né? Você tem duas maneiras. A taxa contratada, né, é o valor, por exemplo, aqui, ó, do custo do dinheiro dessa pessoa. Né? Chegar aqui, ó, você escolhe aqui, ó, uma SCP. Vamos supor que ele esteja te cobrando. Isso aqui é configurável, está editado. Você configura aí da forma que você tiver à sua disposição essa fonte, tá? Sob a ótica aqui do custo, tá? Nós configuramos aqui hoje 28,02. Isso aqui é anual, capitalizada mensalmente, 28,02. Na decomposição dela no fluxo de caixa, ela já cai para o equivalente mensal, tá bom? Então aqui 28% ao ano. Okay? Isso aqui é o custo do dinheiro de uma SCP, é o quanto você está prometendo pagar para o sócio que comprou uma cota. Okay? Aqui você vem, ó, e escolhe como que você vai pagar esse cara. Você pode pagar para ele mediante a taxa, ok? Você paga para ele um retorno-alvo, né, pela taxa mensal, rate monthly. Isso aqui é o termo em inglês, mas é a taxa mensal contratada sobre o saldo aportado vezes o prazo. Tá? Você paga para ele na medida que você for recebendo lucro líquido. Ele tem prioridade. Tá? Para ele é bom, ele tem um retorno previsível, teto na taxa contratada, né? Você não vai pagar para ele nada além do que a taxa que você contratou. Então você está basicamente prometendo para ele uma renda fixa, né? Porém, na medida que o seu lucro gerar caixa excedente para você pagar ele. Você não vai sangrar o caixa do negócio. Você vai começar a pagar esse cara na taxa dele à medida que sobrar lucro operacional no empreendimento. Okay? Isso é praxe de mercado, é assim que funciona. Né? Vocês precisam monitorar. Nós temos aqui uma aba de monitoramento para você começar a verificar a partir de qual mês você vai ter excedente de caixa operacional para você começar a aportar recurso de amortização e pagamento de juros desse cara aqui. Ó. Vantagens, ó. Ele não participa do upside. Ele não participa do resultado do empreendimento. E se você optar por essa faixa aqui, ó, por essa contratação aqui, você vai pagar para ele a taxa dele do custo de capital. Já aqui, ó,
Aí você paga para ele mais, né, porque ele vai participar do upside. Upside é a valorização do empreendimento. Aqui, ó, não tem piso para ele, né, mas também ele não tem uma garantia. Ele está correndo um risco maior, mas ele pode ganhar muito mais. Se você escolher aqui, ó, a participação ponderada, tá? Modelo que você pode escolher, simplesmente clicando aqui, ó. Se você optar por essa forma de remunerar o seu investidor, você vai partilhar com ele uma parte do lucro na proporção da participação dele no empreendimento. Ok? Vamos supor que você não tenha dinheiro nenhum praticamente, você tem 500 mil, né, e você vai vender 3 milhões e 27 mil em cotas. Esse cara, ele está financiando o empreendimento na maior parte, então a maior parte do lucro vai para ele, caso você opte em participar, colocar esse cara participando dessa maneira aqui, ó. A gente costuma negociar muito para incorporadores junto a investidores, tá? Eventualmente a gente faz um híbrido disso aqui, tá? Vamos deixar dessa forma que está aqui, ó, contracted rate, né? Padrão. Ou seja, você vai pagar para ele o custo do dinheiro dele, tá? Então vamos vir aqui estrutural. Você vai colocar 1 milhão. Depois eu vou fazer o cadastro dessa SCP e vou mostrar para vocês como que o empreendimento retorna para ele quanto, tá? Então aqui, ó, 1 milhão de reais requeridos aqui, eu vou colocar até o mês, entre o mês 1 e o mês 5 você vai fazer esses aportes, tá? Entre o mês 1 e o mês 5 você vai fazer esse aporte, você vai retornar, vai ter esse dinheiro retornado em price, e a carência dele aqui é de 24 meses com 12 meses de recebimento, ok? Então aqui a gente tem, ó, essa barriga aqui no começo, ó, essa necessidade de caixa aqui no começo, mostrada aqui no gráfico, a gente já eliminou. Com 1 milhão, você já colocou o empreendimento aqui no azul até o mês 21, que é o mês 22. A partir daqui, você precisa de mais 2 milhões e 500, que é justamente a diferença, né, entre a necessidade inicial e o 1 milhão que você colocou. Né? Agora vamos vir aqui, né? Tá faltando 2 milhões e 500, né? Aqui ele já está te apontando aqui, ó, essa necessidade aqui já é um alerta, tá? Vamos colocar aqui, ó, esse recurso ele precisa ser aportado a partir do mês 22. 2 milhões 527. Vou colocar redondo aqui, ó. Vamos colocar uma SCP, dinheiro caro, mas necessário. Quando o empresário não tem o recurso, ele precisa uma fonte, né? Vou colocar aqui 2.500. Está participando com 71% da composição de recursos, tá? A gente tem aqui, ó, o requerimento era de 3 milhões e 527, a gente está colocando aqui 3 milhões e meio, está faltando 27 mil, 50 mil aqui, ok? Ele vai entrar, ó, ele vai receber também na price, ele vai entrar no mês, a gente configurou ali, a gente vai configurar, ele já deu automático aqui, mas eu quero que esse dinheiro entre lá na frente, para a gente evitar um prazo muito longo de carência e amortização. Ele já vem de default, vou colocar aqui mês 40, mês 45, com carência de 6 meses para começar a retornar, recebimento dele em 24 parcelas. Okay? Aqui então, ó, entra o dinheiro. Prolonguei demais, reduzi aqui, ó. Na verdade, eu não me lembro qual é o mês. Deixa eu voltar aqui onde que a gente tem o valor de o mês necessário. Não é mês 40, é mês 22. Ó. Esse aqui era 42. Vamos voltar aqui. Aqui a gente está no mês. Isso aqui precisa ocorrer no mês 22 para cobrir. Para cobrir. Vamos colocar aqui que ele vai acabar isso aqui no mês 25. Vou colocar 2.550. Ele está participando então com 71% da estrutura, enquanto o sócio controlador e incorporador está colocando 28%. Okay? Vamos ver aqui se deu a cobertura. Exatamente, ó. Cobriu aqui na risca, sem mais nem menos, a gente cobriu toda a necessidade. Né? Agora vamos analisar
Notem vocês aqui, ó, não tem juros pagos e não tem principal amortizado. Tá? Isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui é só para a fonte que tem custo, né? É fonte de dinheiro que vem de banco. Tá? Isso a gente precisa computar porque o banco ele tem... você pegou 1 milhão emprestado, você tem que pagar o banco em tal época com taxa fixa, né? É uma outra estruturação, a gente precisa colocar na DRE os juros pagos e etc. Né? Nesse caso aqui, ó, nós não pagamos juros para SPE, nem para SCP e nem para Equity. Nós não estamos pagando juros para esse pessoal, nós estamos remunerando esse pessoal com base em resultado do empreendimento. Como que você vai repassar esse recurso para ele? Você pode escolher. Ou você vai passar com base em taxa, ou seja, quanto que ele colocou, vezes o período que o dinheiro dele vai ficar no empreendimento, vezes a taxa dele rateado pelo período ponderado, você vai remunerá-lo com base na taxa. Por isso que ele não tem juro, não é juro, é remuneração. Se você optar em pagá-lo com participação no resultado, aí ele vai levar muito mais dinheiro. Mas se o empreendimento der prejuízo também, ele não recebe nada, ele não tem piso, não tem teto e nem tem piso. Ok? Aqui, ó, você tem que deixar muito claro para esse pessoal. Implicação, sem teto, paga upside proporcional. O que é isso, né? Ele está entrando com 71,83% do financiamento do empreendimento. Se ele optar em receber a remuneração dele com base em participação, em share, ele vai receber 71,83% do resultado do empreendimento, ou seja, do lucro. Ok? Se o lucro é negativo, ok, ele assumiu o risco. O investimento dele participa também no prejuízo em 71,83%. Arriscado mas ele tem um potencial de ganho maior e um potencial de perda também, né, mais acentuado. No caso da taxa, já expliquei para vocês, né, ele vai aportar aqui então 2.550.000, vai receber de volta 6.410.000, obtendo um lucro bruto de 2.860.000. Né? Essa SCP, né, vamos supor que seja uma pessoa só, ele aplicou com você 2.550.000 e vai ter um retorno, um MOIC de 1,81 sobre o que ele pagou. Então o VPL dele positivo, para ele está muito bom, ele vai receber mais do que uma opção de mercado de capitais, de renda fixa, etc. Ok? É assim que você capta investidores. Tá? Essa SCP aqui, você pode botar aqui até 10. Em vez de botar uma captando 2.550.000, você pode colocar 10 sócios colocando 255.000 cada um. Ok? Se a entrada dele ocorrer da mesma maneira, na data correta, com custo correto, correto não, idêntico, tá? Igual aqui, ó, com carência e prazo de retorno igual, né, ele vai receber esse valor aqui também. Você pode configurar aí a entrada, né, dele, de todos os 10, na mesma época. Né? Todos eles teriam esse resultado. Mas você pode configurar também um SCP entrando no início, outro no meio, outro no final. Né? O sistema ele vai calcular para você a rentabilidade desse aportador. Né? Isso é bom você mostrar para ele. Né? Gera clareza, gera confiança, você mostrar para ele todo o cálculo. À medida que ele deixar o dinheiro, quanto mais tempo ele deixar, maior ele vai ser remunerado, mais ele vai ser remunerado, mesmo tendo a mesma taxa dos outros. Né? Você pode inserir aqui quantas SCPs você quiser, né, diluindo, né, captando com mais facilidade, né, ou até mesmo não ter SCP, trabalhar só com recurso próprio. Se você fosse trabalhar só com recurso próprio, esses 3 milhões aqui, ó, você teria que colocar sozinho. Ó. Ok? Você entra com ele aqui sozinho. Em vez de a gente elimina aqui essa fonte de SCP, em vez de a gente ter aqui só 1 milhão, você entra com 3,5 milhões aqui. Ó, né? A maioria das empresas trabalha dessa maneira para alguns empreendimentos, outros empreendimentos costumam captar investidor. Né? Cada empresa trabalha de uma maneira. Depende muito da disponibilidade de caixa. Às vezes a empresa tem muito recurso próprio, mas tem muita oportunidade, muitos empreendimentos e precisa ratear. A Cyrela, por exemplo, se você analisar lá no
no balanço dela, né? Se pegar os dados financeiros dela lá na bolsa, na B3, você vai ver que todos os empreendimentos deles têm várias SPEs participando. Então, é um híbrido. Aqui, ó, em vez de TSCP, eles colocam SPE. Então, monta a sociedade, cada um com sua participação, né, e faz lá o share, né, depois do empreendimento, gerando caixa operacional positivo.